Oi, gente, eu sou Patrícia Naves Garcia, da Casa da Consciência, e hoje eu quero falar com vocês sobre hierarquia, principalmente a hierarquia nas empresas. O que acontece? Nós vimos no nosso último áudio, lá nos grupos da Casa da Consciência, sobre a hierarquia do marido e da mulher quando trabalham juntos, como que se dá dentro da empresa. E hoje eu quero falar um pouco sobre os irmãos e os funcionários. O que é ideal na empresa? É ideal que cada irmão ocupe seu lugar de acordo com a ordem do seu nascimento. Nós sabemos que às vezes isso não é possível. Às vezes um dos irmãos tem algum processo que o impede de estar dentro da empresa ou mesmo vontade de olhar para isso. Então é importante observar essa vontade, mas aqueles irmãos que querem estar no negócio, que eles estejam na ordem de chegada. O que acontece com o nosso lugar? O nosso lugar, ele nos dá segurança. Quando nós estamos no lugar, seja na vida ou no trabalho, nós temos segurança daquilo que entregamos, daquilo que somos para as pessoas. O que é importante observar dentro de uma empresa é o seguinte: imagina um irmão que é o mais velho e que ele tem um outro irmão que naquela área tem mais talento e competência. Nesse caso, aquele irmão que tem mais talento pode sim assumir a liderança. Por quê? Porque nós precisamos de olhar para o que é importante para a manutenção e segurança da empresa, para o desenvolvimento daquele negócio. Então, existe na empresa duas lideranças, como se fosse uma hierarquia, duas hierarquias, como se fosse uma hierarquia dupla. Acontece uma segunda hierarquia, nesse caso dos irmãos, nessa questão de competência. Tem o irmão que é líder, às vezes o presidente da empresa, mas tem o outro que tem mais competência para gerir os negócios. E então a ele também é dado uma liderança nessa condução, para que os negócios sigam com o fluxo certo. O que não pode acontecer? Não pode o irmão mais velho achar que ele é o dono da bola, e como ele é o dono da bola, ele pode parar o jogo a qualquer momento se ele não estiver satisfeito, tá? Isso acontece também, a gente vê muito na política e na vida em geral, né? Muitas vezes eu trabalho com consultoria financeira e de negócios, às vezes você chega na empresa, o dono tem posições tão enraizadas que é muito difícil você fornecer um processo administrativo de sucesso, porque ele não abre mão da bola que é dele, do negócio, né? E falando em administração, é importante entender que a administração está para a empresa, assim como o homem na família, ele protege do exterior. Então, a administração, ela protege aquela empresa do exterior. Por exemplo, uma clínica médica. A administração tem mais importância que os médicos. Apesar de serem os médicos que prestam o serviço, a administração blinda esses médicos em relação ao exterior, entendeu? Por isso é importante cada um valorizar o seu lugar. Outra coisa que acontece também, outra hierarquia dupla dentro da empresa, é aquele que chega para liderar, mas tem funcionários mais antigos. Então existem duas lideranças, existe aquele que tem mais tempo de casa, existe aquele líder que chegou por último, então ele é primeiro porque ele é líder, mas ele é o último porque ele veio depois. E quando ele consegue se posicionar como o último dentro daquela empresa, dando valor ao funcionário que já estava ali, ele consegue ter mais sucesso no processo dele de gestão. Outra coisa também interessante é que esse funcionário que está há muito tempo lá e que tem precedência porque chegou primeiro, ele também tem que contribuir consideravelmente para a empresa, senão ele vai ser tirado. Tá? Aí sempre é importante a manutenção da empresa e a manutenção do negócio. É importante essa questão do que é ser competência, o que cada um entrega dentro de uma empresa, porque às vezes os pais querem muito que os filhos sigam o negócio e as filhas fiquem em casa, sejam mães, esposas, etc. E às vezes a filha tem esse talento. E às vezes a empresa pede essa filha, entre aspas. Os funcionários, quando tem alguém que eles não validam, eles energeticamente vão
forçando essa pessoa a não ter sucesso, além daquilo que ela não cabendo naquele espaço, ela também não teria. Eu gosto muito dessa questão de cada um no seu lugar. Tem uma história de um executivo e de um motorista que tiveram um acidente de avião e foram parar numa ilha deserta. E coincidentemente, esse motorista, ele era um ex-militar. Então, tudo que foi para a sobrevivência deles nesse período que eles estiveram nessa ilha, esse militar fez. Ele construiu um abrigo, ele conseguiu buscar alimento, improvisou equipamento de pesca, ele fez com que eles se mantivessem vivos. E quando eles foram resgatados e chegaram na cidade, né? O motorista foi para o lugar de motorista, o executivo para o lugar dele, e o motorista perguntou: para onde nós vamos, patrão? Então, nós temos que entender também o momento que a gente atravessa, que a empresa atravessa, quem é que tem aquela competência naquele momento ou naquele lugar, quem cabe melhor em cada uma das funções. Como eu digo, gente, a hierarquia, estar no nosso lugar, aonde nos pertence, na vida quanto na empresa, são primordiais para o nosso sucesso, enquanto empreendedores, enquanto funcionários, enquanto talentos ou competências, e enquanto pessoas. Um beijo muito grande, fiquem todos sempre com Deus e sejam todos sempre felizes.